Bom, senhores, boa tarde. Vamos começar, só para a gente não atrasar. Nós vamos dar, então, início à última mesa de discussão. Essa é uma mesa um pouco diferente das outras. Nós convidamos aqui um painel com 4 membros, dos quais 2 vão mostrar alguns slides, e depois a gente vai só discutir com perguntas da plateia. Então, primeiramente, eu queria compor a mesa, eu queria convidar a doutora Clarice Petramalli, da Conitec. Bem-vinda. Um detalhe, a doutora Clarice vai precisar sair daqui pontualmente às 3h30, então eu vou pedir para vocês que tenham questões direcionadas a ela para nos mandarem as perguntas com tempo. Para mandar as perguntas direcionadas a ela antes das 3h30. Depois eu queria chamar também a Raquel Lisboa, da Agência Nacional de Saúde. Obrigado por vir mais uma vez, Raquel. O Pascoal Marracini, que já estava aqui de manhã, Pascoal. E a Maria José Delgado, da Interfarma, que também vai se juntar a nós para responder as perguntas. A senhora tem aula? Não. Tá bom. Eu acho que dos 4 membros da mesa, quem tem slides, tudo bem? Quem tem slides é a Maria José, então vou deixar primeiro a tua apresentação. Maria José, se você concordar. Você tem também? Tá bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite à Interfarma, Luciana e a equipe, e a oportunidade de a gente vir conhecer um pouco do que está sendo feito para a oncologia, né, num espaço tão importante como esse, e falar um pouco do que a gente entende, como foi solicitado a nós, né, o que a gente acha que é importante, qual que é o olhar da Interfarma para esse cenário. O que eu quero destacar aqui, eu vou começar dizendo um pouco do que alguns autores dizem para a sustentabilidade, que é o tema aqui do evento, né? Que tem que ter um desempenho efetivo das dimensões econômica, ambiental, social, cultural, territorial, política, institucional e ética. E aí, o tema da oncologia e a saúde pública, naturalmente, casam perfeitamente com tudo isso que a gente está dizendo. Do outro lado, nós temos um cidadão que precisa possuir equilíbrio em todas as suas dimensões, para possuir qualidade de vida e viver bem, e assim também deve estar preparado o sistema público de saúde, o sistema de saúde, na verdade, de um país, para atender esse paciente. Importante lembrar que a Constituição brasileira garantiu isso para a nossa população, e a Lei 8080 também trouxe esse valor e esses elementos para o cidadão brasileiro, para que ele tenha saúde, né? Então, moradia, trabalho, lazer, um conjunto de fatores que vão propiciar saúde para esse indivíduo. A saúde, então, deixa de ser só a ausência de doença, com vários outros elementos necessários para que ele possa sobreviver. Bom, e aí a Constituição brasileira, que assegura a todas as pessoas portadoras de doenças mais ou menos complexas, direito de diagnóstico, tratamento e recuperação, está no texto constitucional e é uma garantia que o país avançou, conquistou e disponibilizou para a sociedade. Mas o impasse que nós estamos agora é o que está entre o que a lei determina e o que o orçamento permite e que estabelece como uma realidade de conflitos. É o que nós estamos discutindo, o que discutiram aqui todos esses dias, e o que a gente vem discutindo já há bastante tempo com o Ministério da Saúde e em todas as instâncias, em todos os espaços que nós estamos trabalhando. E aí, o que a gente pensa, e o que a gente sente, o que a gente percebe, é que o governo tenta adiar, diminuir ou até mascarar a realidade através de estratégias como a demora de registrar novos produtos, demora na negativa na incorporação de novas tecnologias e até mesmo tentativas mal planejadas de transferência de tecnologias, ausência de auditoria, ausência de uma série de outras coisas que são necessárias quando a gente tem um orçamento que é limitado, e todo mundo sabe disso, e todo mundo reconhece isso, mas que é necessário ter controle para que esse orçamento seja, então, cada vez melhor aplicado, cada vez atender o número maior de pessoas, que é o que a Constituição previu, então, na sua origem. Então, na medida que nada disso resolve, a questão central para permitir acesso à assistência médica e assistência farmacêutica, a sociedade ou paga com a vida, ou com a qualidade da vida, ou recorre à judicialização, que, por sua vez, contribui para desorganizar o sistema e desorganizar, inclusive, a própria indústria, que não tem como se planejar para entregar aquilo que
imediatamente necessário fazer por conta de uma determinação judicial. E aí a gente tem uma confusão grande nisso e, ao mesmo tempo, um gasto exorbitante por essa via de acesso. Nós fizemos um levantamento lá na Interfarm, ele é bem recente, de 2015, e ele foi feito nas compras net, que é o tradicional que a gente normalmente faz acompanhamento, mas também em ações judiciais. Nós entramos em várias ações judiciais, em vários processos judiciais, para verificar os gastos, como estavam ocorrendo e como seria, se teríamos aí alguma oportunidade de não só comunicar esses dados à sociedade, mas também olhá-los para tentar encontrar alguma possibilidade de contribuição para melhorar e para a redução desses gastos. Então, nós chegamos a um investimento que já passa de 618 milhões de reais. Desses, 8 são oncológicos. E aí é só uma observação, a constatação, não tem nenhuma... Porque é por isso que está lá, é porque fecharam-se algumas portas e a janela encontrada foi a judicialização para ter garantia do acesso. Mas o que chamou a atenção foi de um produto incorporado em 2015, que ele fez uma redução no custo de 86%. Nós estamos falando de um orçamento que não é que ele é finito, agora ele já está acabando, né? Ele já acaba antes do meio do ano. Então, é mais aflitivo ainda, né? Uma redução de 86% significou, na compra de um medicamento, uma redução de 3,6 bilhões de reais. Isso é muito importante, porque esse produto, então, foi incorporado dentro de um processo rígido, dentro de cumprimento de todas as exigências, mas isso aqui demonstra que a incorporação pode ter a redução importante a qual todos nós buscamos. Porque o dinheiro gasto com a judicialização ele está sendo gasto, ele está sendo pago. Seria esse o orçamento estratégico para a incorporação de tecnologias para oncológicos e para outras doenças que estão ainda sem nenhuma incorporação? É uma pergunta que a gente faz e fica tentando encontrar a solução e a contribuição. E a contribuição não fica só na análise, não. Fica também na disposição das associadas da Interfarma a negociar e a compor com o governo o que é necessário para que a população tenha acesso a esses produtos. Até agora, nós não fomos chamados para negociações mais estruturais. Somos chamados, algumas empresas são chamadas para negociações pontuais. Sabemos que podemos colaborar com isso, estamos disponíveis para essa conversa no momento que o governo achar oportuno. Então, não há saída para um sistema que foge da verdade, esse é o fato. A verdade é simples, precisa estabelecer ao mesmo tempo ampliação de recursos, e pode ser uma ampliação de recursos por uma reorganização do processo de gasto desse recurso. A melhoria de gestão e formas novas e inovadoras de acesso à indústria, onde a indústria e o governo contribuam. O problema é muito grande, né, e todo mundo sabe que ele é muito grande, e todos precisam e querem contribuir. Porque, senão, aquela máxima da sustentabilidade que eu falei no início, ela acaba não sendo plenamente cumprida. E ela, se não estiver seguindo, a gente analisa que quem estuda para dar saídas que sejam realmente oportunas e não só ideológicas, elas não vão conseguir, a gente não vai conseguir dar o passo, talvez, que não seja na direção correta, mas talvez na tentativa de uma direção correta e mais adequada para um cenário que até agora não se mostrou eficiente para o que precisa. Nós, até então, agora, a nossa contribuição tem sido no investimento de pesquisa, clínica e desenvolvimento de terapias. Esse gasto gira em torno de 3 bilhões de dólares e já são mais de 40 mil estudos novos para medicamentos oncológicos. E aí a gente tem fonte internacional desses dados. Mas também sabemos que operacionalizar um sistema público universal, onde 80% da população depende exclusivamente desse sistema, em um país de mais de 200 milhões de habitantes, é um desafio diário e depende essencialmente de ações que pensem o coletivo e que perdurem a longo prazo, para que gerem principal consequência a sustentabilidade e a eficiência da qual cada brasileiro precisa, né? Então, precisamos conhecer a importância da previsibilidade e de critérios claros, não só para pesquisa, mas para registro, para incorporação, para tudo que é necessário. Não basta dizer que tem uma lei, que tem um decreto que estabelece os critérios para A ou para B desses processos,
porque existem outros mecanismos que ocorrem durante esses processos que, algumas vezes, não são suficientemente transparentes, e quem está do lado de fora, de cá, né, do governo, não consegue entender o que aconteceu no processo de avaliação de uma dessas modalidades que a gente está conversando aqui. E aí, nós precisamos de garantir também pesquisa, inovação e saúde, que são essenciais para a medicina e a ciência aqui no nosso país. E temos cenários de entraves importantes também ocorrendo para a pesquisa clínica no Brasil. O que a Interpharma busca, então, é diálogo, disponibilização de informações, tanto de modelos nacional e internacional que possam contribuir, proposição de alternativas como saídas que a gente entende que são factíveis e viáveis, não sendo essas as saídas, aquelas que não são passíveis, lógico, de construção coletiva com todos os atores que estão envolvidos nesse processo, indústria, associação de pacientes, governo, secretários municipais, estaduais e todo o executivo, inclusive o legislativo nos últimos 2 anos, nós temos também trabalhado com conselhos de categoria de uma maneira com mais ênfase e com o Conselho Nacional de Justiça, porque a gente precisa entender todas as ações de cada um deles para tentar, na proposição, construir, então, soluções que possam melhorar o país onde nós moramos, onde nós vivemos, onde vive nossa família e onde nós precisamos de contribuir para que avance. Mas nós também avaliamos que, sem esses enormes, porém indispensáveis ajustes de resolver ampliação de recursos, melhoria de gestão, formas novas e inovadoras de acesso, onde todos possam contribuir, não resolveremos enfrentar o problema com instrumentos novos. Ficaremos todos no velho e inútil jogo. A sociedade reclama por atendimento e o governo por recursos. Eu fico à disposição para o debate. Obrigado, Maria José. Eu queria passar a palavra, então, para a Clarice, depois... Você quer falar daqui ou daí? Tanto faz. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu vou me limitar a falar um pouquinho sobre o que é a Conitec, como ela se organiza. Eu tenho até uma apresentação, mas eu não sei, acho que em outro encontro já apresentei, não sei se vocês gostariam de uma explicação mais extensa sobre isso, ou se gostariam de ter mais espaço para o debate. Acho que para o debate, principalmente então, tá, porque depois você vai ter que sair mais cedo. Sim, sim. Então, a Conitec está em atuação, atua durante 5 anos, nesses últimos 5 anos, tem atuado avaliando novas tecnologias para serem incorporadas no SUS. O método é transparente, a metodologia está clara e disponível na internet. Os plenários, né, as votações se dão sobre qualquer tecnologia que nos seja apresentada, inclusive tecnologias relacionadas à oncologia, também podem ser pautadas à Conitec para análise, muito embora a lógica do ressarcimento do tratamento oncológico no SUS seja outro, como vocês com certeza discutiram ontem e hoje. Então, embora a lógica seja a lógica de tratamento integral, incluindo cirurgia, radioterapia, quimioterapia, seja feita desta outra forma, não há nenhum impeditivo da Conitec analisar e avaliar novos medicamentos, novos oncológicos, novos remédios que possam ser aplicados no tratamento. Infelizmente, temos tido pouca demanda, seja por empresas, seja por sociedades, seja por hospitais públicos, hospitais universitários, nos pedindo para analisar esse tipo de produto. Talvez hajam várias causas, né, que motivem essa situação, mas não há demandas grandes nesta área. Não sei por quê. Não sei se não há interesse de colocar no setor público, se não há interesse de apresentar os dados que existem para que sejam disponibilizados para todos. A análise vai ser feita baseada nas evidências. Se não há bons estudos, não há como incorporar nenhum produto, nem oncológico, nem de nenhum outro tipo. Então, é muito importante que a gente
tenha métodos claros e justos, porque são várias as doenças que o SUS atende, são várias as necessidades que a sociedade brasileira tem, e não é justo que sejam aplicados critérios diferentes. Um não precisa nada, nenhum tipo de informação científica, e o outro se exige, né? Todos os países do mundo trabalham com comissões de análise e avaliação de tecnologias para selecionar do que é posto no mercado a cada ano de inovação, qual seria a inovação que é útil para o sistema, qual é aquela inovação que vai trazer um benefício para as pessoas no final. Então, isso não é um modelo novo do Brasil, um modelo muito usado em vários países, e todos se pautam por isso: transparência, estudo das evidências, robustez dessas evidências, evidências de eficácia, de segurança, principalmente, importante, né? E uma boa determinação de que grupo de pacientes será aquele que será beneficiado com esse novo tratamento. Então, esse tipo de coisa pode ser aplicado. Eu conversei várias vezes com o grupo, né? O do Oncogui esteve conosco há pouco tempo atrás, e é possível qualquer uma dessas instituições pautar esses trabalhos, para que nós avaliemos, fazer reunião prévia para ver se é isso, é esse pico, é esse grupo de pacientes que nós queremos endereçar esse novo tratamento. E que as evidências dizem que para esse grupo teremos sucesso, teremos mais vantagens, né, para esses doentes. Todo o resto é baseado em muita superstição, muitas vezes, porque se não há evidências, nós vamos daqui a pouco falar da fosfetanolamina. Não queremos isso, né? A gente está exigindo padrão científico, vamos analisar criteriosamente os medicamentos sobre as evidências que eles têm, para que veja para a população brasileira o que é melhor, o que é possível e o que é necessário ser incorporado. Mas, como eu disse, temos poucos pedidos. Mas estamos abertos a essa construção em conjunto já. A Conitec, eventualmente, pode fazer, junto com a sociedade, uma análise em conjunto para levar a isso. Obviamente, considerados que, se não houver evidência, isso vai transparecer na análise. Se a segurança for um problema, isso vai aparecer na análise. E eu penso que essa é a forma mais simples e mais... nesta hora, precisamos de gente racional, desapaixonada, para ver realmente o que tem valor e que valor, quanto vai custar essa inovação, essa nova tecnologia, para que nós possamos finalmente escolher o que é melhor. Porque sempre as escolhas não nos permite escolher tudo. Nós não vamos poder, em nenhum país isso é possível, incluir todas as alternativas pensando em que individualmente uma pessoa poderia reagir melhor a um remédio do que a outro. Isso pode ser verdade, mas cria programa nenhum, não há política nenhuma quando você não escolhe nada e tudo está à disposição. Aí não há jeito de fazer previsão orçamentária, não há jeito de fazer previsão de abastecimento, ou seja, não existe programa nenhum, que é mais ou menos o que a ação judicial faz. Te toma de surpresa e você é obrigado a oferecer remédios de ontem para hoje e sem saber quanto tempo vai ter que oferecer esse medicamento e tudo mais. A ideia é sair do caos e passar para uma situação em que a gente possa planejar e usar de forma o mais eficiente possível os recursos da saúde, que todos sabemos que são inferiores às necessidades de qualquer país. E aqui mais, porque estamos num momento especial com epidemias de doenças que desafortunadamente foram ser descobertas nesse país, e a gente tem que reagir à vida como ela é. A vida traz essas novidades e o Brasil realmente está com muitas demandas para serem supridas. Mas é possível, sim, com racionalidade, selecionar as melhores tecnologias para que o SUS se fortaleça e possa ajudar os doentes. Obrigada. Obrigado, Clarice. Raquel, você quer falar um pouquinho?
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para poder discutir esse assunto tão complexo que é a sustentabilidade do setor, que ele vem sendo discutido em diversas partes do mundo. Não é um privilégio da gente, de país de média e baixa renda, estar preocupado com a sustentabilidade. Também os países de alta renda, inclusive que já fizeram sua transição demográfica, tiveram já o seu envelhecimento e sofrem com as doenças crônicas não transmissíveis, têm uma alta utilização do setor e estão também preocupados com a sustentabilidade. Eu vou usar a minha apresentação porque eu vou tentar tratar de alguns números, vou me ater à saúde suplementar e depois, para não tomar muito tempo do debate, né? Então, como eu falei, esse assunto ele precisa de um contexto. Eu prometo que eu não vou falar de regulação novamente, que eu já falei ontem, acho que todos já sabem o escopo de atuação da agência, que nós temos um sistema único de saúde e a agência é uma agência reguladora independente, porém vinculada ao Ministério da Saúde, e o escopo de regulação é especialmente para as operadoras de planos de saúde. O que eu fiz? Não está passando. Sim. Esse é o cenário atual da saúde suplementar. Como eu falei, a agência regula o setor desde o ano 2000. O marco regulatório é 98 e a agência existe desde 2000, regulando empresas que já existiam há décadas antes mesmo da própria regulação. De 2000 para cá, até 2015, o que nós tivemos foi esse aumento exponencial do número de vínculos de vidas a planos de saúde. Chama a atenção agora, de dezembro de 2015 para janeiro de 2016, pela primeira vez, essa inflexão nesse gráfico e você começa a ter um decréscimo do número de vínculos a planos de saúde. Ontem eu mostrei um slide, inclusive mais recente que esse, que nós temos dados trimestrais do setor e já temos o dado de março de 2016, que esse número caiu mais um pouco. Nós já estamos em 48 milhões de vidas. Sendo que essa linha verde, que são os planos médicos hospitalares, eles são compostos principalmente por contratos empresariais, coletivos empresariais, ou seja, 70% dessas pessoas que têm planos de saúde têm plano vinculado ao seu trabalho. E essa inflexão demonstra graficamente que nós estamos vivendo, sim, uma crise econômica com desemprego, já temos a queda de mais 1 milhão de vidas e provavelmente isso ainda vai se agravar em virtude do desemprego. Esse é um mapa de cobertura assistencial. A gente tem uma prevalência muito maior de planos aqui na região sudeste, no Distrito Federal, também região sul, um pouco da centro-oeste. Nos demais estados, nós temos uma cobertura abaixo de 10% a 20% de planos de saúde. Esse é o número de operadoras com cadastro ativo na agência, 1.300 operadoras, sendo que comercializando planos médicos hospitalares, que tem cobertura oncológica, nós temos 900 e poucas operadoras. E por que eu pedi os slides? Porque também é importante falar de sustentabilidade, a gente está falando de números. E esses números são os números da receita das operadoras e os números das despesas das operadoras. Esse balanço aqui é enviado trimestralmente pelas operadoras para a agência, nos nossos sistemas de informação, sendo que dos nossos sistemas de informação, esse é o único sistema que é auditado, ou seja, são informações bastante fidedignas. E como pode ser visto aqui em receita das contraprestações pecuniárias, que na verdade são a receita das mensalidades, o grosso mesmo é mensalidade. As outras formas de receita são um valor muito irrisório perto dessa. E acompanha aqui o aumento da receita, para e passo, o aumento das despesas assistenciais. E essa coluna aqui, ela é basicamente só de despesas assistenciais. O que esse slide demonstra? Que quem financia o setor saúde suplementar são as mensalidades dos usuários de planos de saúde.
Nesse sentido, nós temos que ter muita responsabilidade, muito critério, usar ferramentas já fortalecidas no mundo inteiro, como é o caso da avaliação de tecnologia, para fazer qualquer tipo de incorporação tecnológica, uma vez que essa incorporação vai ser repassada de todas as formas para o usuário. Então, essa responsabilidade, ela é da agência e, por isso, todos esses critérios na hora de fazer a revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde. Aqui é o mesmo gráfico, só que mostrado de forma diferente. A gente vê exponencialmente o crescimento das receitas. É um setor que está dentro do quadro macroeconômico, é um setor que mobiliza 128 bilhões de reais por ano, né, e acompanha também uma despesa elevadíssima de mais de 107 bilhões de reais. Dentro das contas das famílias e do governo em relação a gastos em saúde, esse é o segundo tópico, gastos em saúde, a gente tem as contas satélites do IBGE, que estão disponibilizadas no site do IBGE, e a gente pode fazer uma avaliação de como são feitos esses gastos em saúde pelas famílias brasileiras e pelo governo. Esse é o último relatório, que foi publicado em dezembro de 2015, relativo às despesas de 2010 a 2013. Então, segundo o IBGE, no ano de 2013, o Brasil gastou com consumo final de bens e serviços em saúde, inclusive pagamento de planos de saúde, 424 bilhões de reais no ano de 2013. Desse total, um pouco mais da metade, 223 bilhões, foi pagamento direto pelas famílias. E 190 bilhões, pagamento do governo, 6 bilhões de outras instituições sem fins lucrativos. Então, as despesas das famílias no Brasil, associadas às despesas dos filantrópicos, equivale a R$ 1.600 por pessoa de gasto com saúde ao ano, sendo que as despesas per capita do governo equivalem a R$ 946. Isso aqui é apenas mostrando, já deve ter sido falado aqui, o gasto em saúde também, a equivalência do PIB, e no Brasil equivale a 8% do PIB, desde 2010 a 2013 vem se mantendo. Aqui é para demonstrar que nós temos um gasto das famílias superior ao gasto do governo. Esse slide também chama a atenção que de todos os gastos com bens e consumos de serviços em saúde, 20% exclusivamente, tanto o gasto de famílias quanto o gasto de governo, é dedicado a medicamentos. É mais do que o que se gasta com internações, com procedimentos, com exames, com qualquer outro tipo de gasto em saúde. Você tem exclusivamente com medicamento 20%, mais de 20% que se mantém ao longo de 2010 a 2013. Isso aqui também já foi dito. E falar em sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar no que vem acontecendo, esse aumento exponencial de gastos em saúde que acontece em todo o mundo. Esse slide ele já é um slide da OMS de 2014 e que demonstra o gasto em saúde também de governo e de famílias e o total de gasto em saúde, mas nos países da América Central e América do Sul. A gente pode ver aqui que a média de gasto per capita é $971 por per capita, a média dos governos 447 e a média da família 247. Para que eu coloquei esse slide aqui? Esse slide é uma média, mas se a gente observar, o Brasil ele é diferente dessa média. Pelo menos, na maioria dos países, o gasto do governo per capita é maior do que o gasto nas famílias. E aqui no Brasil, não. A gente tem um gasto das famílias maior do que o gasto do governo per capita. Em relação ao câncer, já foi dito várias vezes aqui, nós estamos tendo uma incidência enorme de câncer com o envelhecimento da população, que a Organização Mundial de Saúde chama, inclusive, do tsunami de câncer que nós ainda vamos enfrentar ao longo dos próximos 20 anos, com um aumento de 70% da incidência de câncer, sendo que os países mais afetados são justamente os de baixa e média renda, como o nosso, porque nós ainda não, justamente, terminamos a transição demográfica de envelhecimento. Mas aqui não está dando para ler, mas é importante que ela chame a atenção que boa parte desses
cânceres que estão por vir, eles têm fatores de risco e podem, inclusive, ser evitados, sejam por infecções virais ou por hábitos, como o excesso de utilização de álcool, o tabaco e uma dieta inadequada e sedentarismo. Além disso, as doenças crônicas não degenerativas, elas causam a morte precoce de uma parcela importante da população, diminuindo a produtividade dessa população. E o que está em vermelho aqui é demonstrando que, se de 2011 a 2025 você teria uma perda acumulada de 37 trilhões de dólares pelas essas mortes precoces e baixa diminuição da produtividade, a OMS estima que o custo de reduzir a carga de doenças seria de 11,2 bilhões de dólares por ano. Em 7 bilhões de habitantes, você teria um custo anual de 1 a 3 dólares per capita. O que está querendo dizer essa parte em vermelho é que a prevenção e a promoção, elas são custo-efetivos. Aqui são números, eu não vou me ater do câncer com elevado gasto, principalmente a parte médica do câncer. O câncer de pulmão se destacando como sendo um dos cânceres com a parte médica mais cara. E quais são os grandes desafios da sustentabilidade? Hoje o Rafael falou que nós vamos sair daqui com algumas respostas, mas eu tenho dúvidas, eu acho que nós vamos sair daqui com mais perguntas. Mas se valer a pena o encontro para a gente refletir sobre essas perguntas, uma série de pessoas aqui pensando e atuando em diferentes instituições, pode ser que isso já seja um começo de tentar buscar as soluções para esses desafios. Então, já foi dito o aumento do gasto em saúde, o envelhecimento populacional, aumento das doenças crônicas, entre elas o câncer, o alto custo de desenvolvimento de novas tecnologias, uma população também mais esclarecida que busca o Dr. Google e já chega no consultório pedindo tecnologias que não condizem muitas vezes com o estado de saúde, demandando por tecnologias que talvez não sejam necessárias. A fragmentação do cuidado, hoje cedo também foi discutido aqui, como o paciente entra na rede, como o paciente sai da rede. O paciente que tem alta, depois de ter a cura do seu câncer, ele não tem mais para onde ir. Essa fragmentação do cuidado, ela também eleva os custos em saúde, gera desperdício, gera retrabalho e ineficiência. A alocação ineficiente de recurso, com foco na doença. No final da década de 80, eu acredito, um ministro da Saúde do Canadá, que publicou um relatório que ficou conhecido como relatório Lalonde, que é o nome desse ministro da Saúde, que evidenciou que, por mais que ele utilizasse a maior fatia do orçamento em saúde do Canadá na medicina curativa e nos tratamentos, 80% das mortes, na verdade, eram por causas evitáveis relativas a fatores de riscos e causas ambientais. Então, isso precisa ser revisto também quando a gente pensa em sustentabilidade. O desalinhamento também do modo que os sistemas estão entregando os serviços. É a questão do valor em saúde. Então, o valor na saúde não é a quantidade de serviço que é entregue, e sim a qualidade desses serviços que são entregues. E para se medir a qualidade, é preciso que nós tenhamos sistemas de informações suficientes que possam nos dar como está sendo realizado o atendimento. A gente não consegue ter aqui nem a noção de qual é a prevalência do câncer no Brasil, quanto nós estamos gastando com pagamento. Isso já foi dito aqui várias vezes por várias pessoas. Isso dificulta muito o planejamento, o orçamento e, principalmente, a avaliação da qualidade dos resultados que estão sendo feitos em saúde para a nossa população. Estratégias são muitas e precisam de todos os atores. Então, seria o investimento na inovação, tecnologia de informação, foco na qualidade, uma saúde centrada no paciente, baseada em evidências, utilização de métricas de avaliação, padronização dos procedimentos, gestão clínica, investimento na promoção e prevenção, gestão dos custos e, principalmente, o engajamento dos stakeholders. Qual o papel da ANS, então, já que eu estou aqui representando a minha instituição? O que nós temos tentado fazer
por meio da regulação, é fomentar a qualidade do setor. Várias iniciativas têm sido feitas nesse sentido. Tentar fomentar a sustentabilidade com aquelas estratégias apresentadas. A accountability, que seria uma prestação de contas à sociedade. A mediação, que é promover o diálogo entre os diversos atores do setor. Mediar também interesses que muitas vezes são extremamente opostos, que a gente tentar alinhar esses interesses, pelo menos em prol da sociedade, em prol do paciente, através da regulação que nós temos feito e tentar garantir o equilíbrio do mercado. Esse, então, é o papel da agência. E, para não terminar sendo a profeta do Apocalipse, a gente tenta trazer alguma palavra de otimismo, né? Vamos tentar aproveitar esses momentos difíceis, que transformar em momentos de virada, né? Que é fundamental, então, que nós tenhamos consciência, vontade e um bom plano. Basicamente isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigado. À disposição. Pascoal, eu vou te pedir gentileza, como a Clarice precisa sair daqui a pouco, eu vou tomar liberdade de inverter um pouco a ordem, vou abrir algumas perguntas aqui para ela, e depois eu te passo a palavra. Bom, primeiro, doutora Clarice, assim, a senhora perguntou, não sei por que tem diminuído muito, significativamente, a quantidade de submissões à Conitec para incorporações no SUS. Eu acho que existem várias explicações, mas uma delas certamente é que com a vinculação que foi tentada da ANS levar em conta avaliações da Conitec para determinar o que ela faria na saúde suplementar, em termos de rol da ANS, é óbvio que determinados laboratórios criam o medo de, eles conseguem o registro da Anvisa, submetem para a Conitec dá uma posição negativa, e isso teria potencial implicação na saúde suplementar, que representa 25% dos pacientes. Essa é uma das explicações. A outra explicação é que medicamentos aceitos mundialmente como sendo eficazes, seguros e transformadores da realidade de pacientes foram negados pela Conitec com argumentos diversos, sendo a Conitec possivelmente a única agência no mundo que os negou. Então, eu imagino, isso me corrige se eu estiver errado, Maria José, eu imagino que laboratórios olhem com reticência sobre a hipótese de conseguir a aprovação de drogas, se nem drogas fantásticas vêm sendo aprovadas. Então, eu queria, talvez, ouvir o seu comentário em relação a essa disparidade de decisões da Conitec comparativamente com outras agências do mundo para algumas medicações, especificamente, no meu caso, que eu trato câncer de mama, trastuzumab, pertuzumab e assim por diante, mas não só essas, outras várias, né? E a outra pergunta que eu ia fazer, que ficou, na verdade, da manhã, foi feito para a Maria Inês Gadeira, e ela pediu que fosse feita agora à tarde para a senhora, como vai ser feita a avaliação da Conitec para as medicações, para os imunobiológicos, porque se mesmo para medicações, entre aspas, tradicionais, a gente tem visto negativas da Conitec de incorporação por diversos motivos justificáveis ou não justificáveis, os imunobiológicos vão ter genéricos, desculpa, os imunobiológicos, eu digo biosimilares, essa é a palavra que estava me escapando. Os biosimilares, eles têm muito menos dado ainda. Então, como é que a Conitec prevê fazer essa avaliação de biosimilares daqui para frente? Alô? Acho que está assim. Bom, quanto à inferência que você fez de que isso estaria atrelado a uma decisão bem recente não sei se ainda vale, né? Mas foi uma decisão recente, eu acho que a temporalidade desmonta esse argumento, porque nunca, desde que a Conitec existe, nunca houve demandas de empresas pedindo medicamentos oncológicos para serem incorporados. Então, não é uma novidade recente, é uma coisa que já perdura por 5 anos. Logo que a Conitec iniciou os seus trabalhos, uma das empresas ofereceu perto de 10 dossiês, nenhum deles com estudo econômico, e eles foram recusados, porque na lei não diz isso. A lei diz que é preciso fazer estudos econômicos que digam quanto vale esse benefício, quanto custa, qual o impacto orçamentário para o SUS, essas coisas que são necessárias para que um planejador possa produzir um programa que seja sustentável.
não se está incorporando para uma pessoa durante o tempo de vida dela. Está se incorporando para um país, para uma população enorme e para ficar. Não é uma coisa irresponsável. Tem que ser uma coisa responsável, porque desincorporar, desinvestir uma tecnologia é uma situação bastante problemática, muito complicada. Então, é preciso os estudos econômicos, sim, para dar substância. A gente cansa de ver a audiência pública dizendo para incorporar A, B, C, D lá na Câmara, mas não vê dinheiro, não vê quanto vai custar, não vê de onde sairá os recursos. Isso não é responsável. Isso não é enfrentar o problema do jeito certo. Então, eu penso que não tem a ver com esta ligação. Talvez já o número, né, que vai aparecer nos estudos assustam, né? Porque eles são muito caros para um benefício pequeno. Mesmo quando você diz medicações fantásticas, ainda é um benefício pequeno, marginal muitas vezes, e que custa muito caro. E isso transpareceria claramente no dossiê. Quanto vai custar um ano de vida ajustado à qualidade? Esse tipo de coisa, talvez, é o que intimida as empresas, porque eles não têm um bom estudo para oferecer, eles não têm estudos com comparações boas. Em geral, são estudos abertos, estudos de má qualidade metodológica, mas é o que existe, porque o mundo inteiro tem aceitado esses estudos como estudos válidos para a oncologia. Mas são estudos que são, na maioria das vezes, inferiores em qualidade à maioria dos estudos para outras doenças. Então, esta falha, ou essa lacuna, acaba dificultando com que sejam incorporados com base em evidências, porque as evidências não existem. Mas Ou são fracas, ou são pouco robustas, ou têm muitos vieses. E isso aparece nas avaliações que a Conitec faz. Mas então nossa agência, a Conitec, é melhor que as outras do mundo inteiro? Não, eles também estudam assim. Vocês sabem, devem ter discutido aqui, que, por exemplo, no governo britânico, não é feito pelo NICE. Existe um fundo para liberar todas as drogas oncológicas. Até porque, não sei porquê, né, o câncer é tratado de uma outra forma. Ele é tratado como se ele fosse uma doença diferente, que matasse diferentemente. De verdade, pessoas estão morrendo hoje de várias coisas. De atropelamento, de sífilis, de tudo, de coisas evitáveis, de coisas... Só que, não sei porquê, na década de 50 do século passado, o câncer foi eleito como a doença que precisava ser combatida de qualquer forma. Então, no Reino Unido, não é o NICE que avalia, porque se fosse avaliar as evidências, nada passaria. Então, criou-se um fundo, colocou-se dinheiro nesse fundo para cobrir os tratamentos. Ocorre que o fundo não dá conta mais. Mesmo pondo dinheiro ali, como não há critério de qualidade, não há critério de benefício, de risco, tudo vai entrar. E se tudo entra, e a cada vez, existe estudo sobre isso, o mundo mostra isso, o benefício é menor e o custo é maior. Então, o custo aumenta. A nossa colega da INS mostrou muitos gráficos, poderia a gente trazer esses também. O custo tem aumentado ano a ano, e o benefício tem sido cada vez menor em termos de sobrevida, de cura, esse tipo de coisa cada vez menor. E o custo sempre escalando. Então é impossível os governos pagarem. Então, voltando à sua pergunta, a primeira pergunta é essa, eu acho que não tem a ver mesmo com um benefício baixo, com evidência fraca e com um custo elevadíssimo. São coisas que acabam trabalhando contra a incorporação de qualquer tecnologia em qualquer lugar do mundo. Então, a Conitec não é melhor que ninguém. A gente se baseia no tudo que todo mundo faz. Só que a disponibilidade de pagar, a condição das sociedades é que muda. Então, eventualmente, uma população mais rica e que já tenha conseguido atender as demandas mais custo-efetivas, como cuidar das crianças, cuidar dos gestantes, cuidados com os acidentes e tudo isso, ela tem margem para cobrir esse tipo de doenças. No Brasil e em países
em desenvolvimento, em que há muitas demandas ainda esperando investimento, esperando programas de saúde, ela compete com menos chance de ser incorporada. Então, o resto não muda, o resto é igual. Então, eu convido vocês a estar conosco na Conitec quando quiserem, para conhecer o método, ver como isso é feito. Isso é feito no mundo inteiro dessa forma. Com relação aos biosimilares, a gente não vai analisar nenhum biosimilar, não é uma questão da Conitec. Por quê? É um medicamento igual a outro que já foi desenhado para a mesma finalidade. Existem requisitos na agência reguladora que garantem a qualidade desse produto e a reprodutibilidade dos resultados, tanto de benefícios como de riscos. Esse padrão é feito, a Anvisa usou os melhores padrões para fazer o sistema no Brasil, copiando os mesmos requisitos que o sistema europeu usa, os mesmos requisitos que os países de melhor desenvolvimento usam. Então, não há por que a Conitec se debruçar sobre um assunto desse, porque seria questionar um assunto que não é da nossa competência. A competência da Anvisa é ver essa parte. A competência da Conitec é ver novos medicamentos. Porque senão a Conitec teria que analisar todos os genéricos, todos os similares de uma mesma formulação. Então, por exemplo, hidrocortisona. Temos um monte de marcas. E a gente deveria, então, se debruçar sobre cada uma das formulações de similares ou genéricos, o que é absolutamente absurdo, porque a agência já fez isso. A agência tem essa competência. Então, os biosimilares entrarão, quando houver registro, eles vão entrar na concorrência de preço para a venda ao governo, às operadoras. Mas um biosimilar de uma medicação que não foi aprovada pela Conitec, então vai bastar eles negociarem preço com vocês? Vamos pegar o exemplo do Herceptin, que é o fácil. O Herceptin foi negado para doença metastática. Não, se o medicamento não foi aprovado, o que eu estou tentando dizer, acho que eu não entendi, talvez, a sua pergunta. Se o medicamento ele não foi incorporado, foi analisado e não foi incorporado, nem o biosimilar será. Nenhum nem outro. Para aquela indicação específica, porque trastuzumab foi incorporado para adjuvância, mas não para doença metastática. Sim. Um dos motivos é preço. A justificativa que vocês dão o benefício não justifica... Não é bem verdade isso. Não sei se ontem foi discutido isso, se hoje foi. O preço sempre pesa, porque preço é importante. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu preciso saber quanto custa. Mas o grande problema do trastuzumab metastático é a falta de evidências sobre o grupo que a gente deveria usar. E para que grupo? Para qualquer metástase. E durante quanto tempo esse doente vai usar esse medicamento? Então, isso não está claro. Existem modos de fazer, modos que se faz, né? Que os médicos usam fazer. Mas não existe uma orientação científica sobre isso. Não existem estudos que nos digam como fazer em situações de cânceres em partes, em câncer metastático que evolui lentamente. Então, como eu devo fazer nesse caso? Então, a norma tem sido, vai dando até que ou não adiante, ou o doente não aguente os eventos adversos, ou ele faleça. Me desculpa, isso então, vale para qualquer medicação em oncologia em doença metastática. A gente trata enquanto a medicação beneficia o paciente, desde que seja bem tolerado. Isso é a regra em oncologia. Sim, mas só que não, os estudos são curtos e não houve todo esse tempo de exposição para a gente saber que grupo se dá bem com o quê. Para as empresas está perfeito. Quanto mais usarem o medicamento delas, melhor. Não, desculpa, para as pacientes que vivem 2 anos a mais também está perfeito. Não é só para as empresas. Para pacientes está perfeito que seja incorporado. Você só sabe que vai viver a mais se você nunca pode saber se iria, qual era seu prazo. Isso, você tenta, a gente tenta. Bom, vamos lá, próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é, incorporações de tecnologias não deveriam vir acompanhadas do aumento do repasse? No caso aqui eles estão falando especificamente do erlotinib e gefitinib, são drogas para câncer de pulmão, que foram aprovadas para serem incluídas no SUS,
No entanto, não foi feita a dotação financeira para isso, e muito menos dotação financeira para o teste que determina se essa droga deve ou não deve ser utilizada. Será que não deveria automaticamente vir acompanhado de dotação financeira? Que é uma das críticas da senhora, aliás, é uma das críticas que a senhora fez aos protocolos, que eles não falam de onde vai sair o dinheiro. Né? Eles querem que a droga seja aprovada e não dizem de onde sai o dinheiro. Vocês estão dizendo, tem a droga, mas não dizem de onde sai o dinheiro. Não é a mesma coisa? Obrigado, Clarice. Na mesa anterior, Clarice, eu até apresentei uma situação do próprio erlotinib e geftinib, que eles são registrados na Anvisa, foram incorporados pela INES, pela Conitec, mas o paciente do SUS não está tendo acesso. Essa é a verdade. Hoje são os hospitais que decidem o que vão comprar, o que vão oferecer para o seu paciente. Os hospitais, a grande maioria, não está dando acesso. Por que eu estou falando isso? E é essa pergunta que eu queria me dirigir a você, complementando o ponto do Rafael. Se a gente vê que tem uma tecnologia com registro na Anvisa, incorporada na Conitec, e que o paciente não tem acesso, porque a responsabilidade pela aquisição, pela definição dos seus protocolos é dos hospitais, ou seja, não foi feita a compra centralizada para esse produto, independentemente do motivo, as decisões da Conitec não estão servindo para a oncologia. Isso talvez estimula a indústria, ou quem quer que seja, a não submeter novos pedidos. Se não adianta nada, mesmo que seja incorporado, o paciente não tem acesso, por que eu vou me desgastar pedindo para a Conitec? A questão é a seguinte, como que a gente poderia pensar numa atuação efetiva da Conitec para que a oncologia possa realmente ter um papel maior na incorporação? Porque é inegável a importância da Conitec num cenário num sistema de saúde público como o nosso. A gente precisa realmente da Conitec. Mas como que a Conitec pode se reinventar nesse sentido para que a oncologia possa se inserir nesse modelo? Bom, na maioria das análises que a Conitec faz, isso acontece. É criado um procedimento, é criada uma forma nova para se incluir aquela tecnologia. Raríssimas vezes aconteceu de que, ao analisar o procedimento já existente, percebeu-se que era possível incorporar aquela novidade sem haver aumento, porque havia sobra nesse item. Né? Ou seja, o procedimento habitual pagava um valor superior ao que se gastava nos insumos para aquele tratamento, na maioria dos casos. E em poucos casos, onde se poderia usar o geftinib e o erlotinib, que é apenas 5% dos casos, ele poderia ser absorvido sem nenhum aumento de tabela. Isso ajuda muito o SUS a ser mais econômico, ele ser mais efetivo. Então, cada vez que for possível fazer isso, a gente pode fazer como uma indicativa de dizer à população toda que é prestador, né, de serviços ao SUS, que é possível incorporar, por exemplo, um stent farmacológico, que custa um pouco mais caro que o outro, sem aumentar o procedimento como um todo. Uma vez que o procedimento do stent convencional paga muito melhor do que custa o stent. Então, a gente poderia fazer duas coisas: baixar o preço de um e criar um outro com o preço dobrado, né? Poderia ser feito dessa forma. Então, é possível fazer desta forma, de modo que a gente pudesse ter, digamos, dois procedimentos. Um procedimento para o câncer de pulmão, quimioterapia de câncer pulmonar, com teste negativo, portanto, ele vai usar a quimioterapia padrão, e com o teste positivo, que aí incluiria o teste e o tratamento, que não é um tratamento tão mais caro do que o próprio tratamento convencional. É mais caro, mas possível de se absorver. Isso, Então, é possível fazer dessa forma. Não foi feito, mas pode se mudar. Esse não é um problema insolúvel, uma coisa que é possível fazer. E que, por um lado, vai desagradar o hospital que estaria recebendo pela quimioterapia padrão um X, ele vai receber menos, né? Ou seja, vai ser um reajuste negativo, e vai haver a criação de um procedimento diferente para o outro tipo de coisa, de tratamento. É possível. E sempre que a conta não fica mais caro, facilita muito
se conseguir orçamento para criar uma novidade. E existem brechas, existem gordura em alguns pontos que é possível fazer esse tipo de incorporação, que posso dizer assim, ecológica, né? Que você não destrói muito o recurso. Porque senão você tem... não existe orçamento para inovação vazio, esperando alguma coisa entrar. Não existe esse dinheiro vazio, né? Uma rubrica que vai ser usada quando entrar um bom produto que a gente vai querer incorporar. Não, vai ter que ser esmagando, né? Arrumando espaço entre as tecnologias que a gente já usa normalmente. Então, mas Clarice, só conceitualmente, conforme a gente vai subclassificando doenças, tumores, de acordo com biomarcadores, preditores de resposta a determinados tratamentos, e conforme cada vez mais a gente vai ver que 2% de melanoma, 5% de câncer de pulmão, 3% disso vai responder àquela droga, vocês não podem criar conceitualmente esse precedente de dizer, não, o percentual é muito pequeno, não vai impactar porque o grande volume de câncer de pulmão cobre esse impacto. Não, isso vai, a tendência futura é que a gente vai ter pequenos nichos de tratamento para pequenos grupos de pacientes de uma grande família chamada câncer de pulmão. Então, perde sentido fazer isso. Então, se é que a gente pode deixar um pedido, é para que não se faça mais isso, de acreditar que o resto do grande bolo dos pacientes com aquela doença vai incorporar o custo desse pequeno número, e isso vale tanto para a droga e principalmente para o teste molecular preditor de resposta também, que acompanha necessariamente a droga. Então, eu acho que tem uma vantagem, mesmo tendo sido incorporado dessa forma, tem uma vantagem porque, se houver uma ação judicial, a ação judicial pode ser feita contra o serviço. Porque o serviço, quando fecha o contrato para ser um prestador do SUS, ele está aceitando que vai tratar do doente de forma integral, com todas as medicações que ele precisa. Não está escrito em nenhum lugar no contrato de que ele só vai cumprir quimioterapia convencional. Não está escrito isso em nenhum lugar. E os juízes têm que saber disso e cobrar a responsabilidade de quem interessa. Eu posso dizer que a área de oncologia é uma área que existe muita demanda por ser credenciado. Existe até... você tem que arrumar um político para te ajudar, porque todos querem. É uma coisa que deve dar lucro, porque senão as pessoas não estariam lutando para entrar a ser prestador do SUS, na oncologia. Então, eles têm responsabilidades. E as responsabilidades, com esses 5% dos doentes, é de dar um medicamento que é melhor para aquele doente. E que foi analisado pela Conitec do ponto de vista de eficácia, do tempo que não aumenta tanto o tempo de vida, mas dá um conforto diferenciado, porque o doente não precisará ir ao hospital, fazer todas as sessões, ele pode usar um remédio oral em casa, com mais vantagens, para uma vida curta que ele terá. Ele não tem uma expectativa de vida grande e não impacta de forma pesada no serviço também não. Então, isso é uma indicação para a sociedade de pacientes, para os juízes e para os serviços, que eles têm que entender que o que eles estão fechando não é um contrato com quimioterapia convencional. O contrato que ele fecha é com o que for preciso para o doente. E é possível fazer, mesmo com esta, eu entendo que poderia ser feita de outra forma. Esses dois estudos, essa situação foi um pouco conturbada, porque ela entrou como negativa inicialmente e foi revertido no movimento final, né, na última deliberação da Conitec, e era uma novidade. Talvez pudéssemos ter feito de outra forma, já fazendo o estorno de um para o outro para haver a criação desse segundo procedimento, né? É importante pensar que o Brasil, como um todo, não tem à disposição, ainda, no geral, não teremos equidade para fazer os testes que o doente precisa em todos os lugares ainda. E isso faz parte da nossa evolução. Talvez consigamos em alguns estados, em alguns hospitais, mas não vamos conseguir ainda, como um todo, ter uma medicina mais focada em quais são os alvos, né, os alvos celulares, e conseguir fazer todos esses testes, que são testes sofisticados, em todos os lugares do Brasil. E a doença é uma doença que está em qualquer lugar. Então, nós
muitas vezes teremos que oferecer de norte a sul, em qualquer lugar, esse tipo de exame. E esse é um dos problemas ainda a mais que nós teremos para resolver. Como levar a medicina genética para todos os lugares do Brasil e qual é o tempo que isso vai acontecer para que se dê essa mudança de paradigma. Uma última pergunta para respeitar seu horário. E desincorporação? Por exemplo, por que a Conitec hoje não desincorpora do SUS interferon para tratamento de melanoma e assim por diante? Existem drogas nitidamente ineficazes, interleucina em câncer renal e por aí vai. Com que frequência vocês revisitam essas drogas? Qual é a política de vocês para desincorporar? A desincorporação, a Conitec, voltando, né, ela não faz política, como eu falei, não faz política de saúde e ela não decide o que ela vai estudar. É um plenário que vai estudar o que lhe mandam, ou seja, as demandas que são recebidas, seja das sociedades. Não recebemos até hoje nenhuma demanda dizendo que o interferon, em certa situação, melanoma, ele não teria utilidade, ou seja, as evidências mostram que ele deveria ser eliminado. Mas se recebermos isso, estudaremos isto e poderemos chegar à conclusão de que há necessidade de desincorporar. Principalmente quando não há evidência de benefício e existe evidência de malefício. Então, esse tipo de coisa é, sim, da competência da Conitec, mas é preciso que haja uma provocação no sentido de alguém pautar esse tipo de coisa. Nesse caso, é claro que o estudo econômico é muito fácil de fazer, né? Você apenas diz que o remédio custa não sei quanto e que ele está sendo comprado numa quantidade, tudo isso tem diário oficial, sai nos Comprasnet, todo mundo sabe, é um dado público, né? Quanto o Brasil gasta neste item, e esse item está sendo, segundo quem propõe, desperdiçado. E nós vamos estudar como estamos estudando a interferona para a doença, um tipo de interferona para a esclerose múltipla, que parece não ter evidência de benefício. Não. E é da nossa competência e pode mandar que a gente pode ver isso. Nas negociações da Conitec com eventuais laboratórios que querem trazer uma droga nova, existe alguma cláusula que fale o que acontecerá se o laboratório perder o interesse em produzir essa substância? Hoje em dia tem falta de diversas medicações, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, onde simplesmente o laboratório para de ganhar dinheiro suficiente para justificar o investimento, eles tiram do mercado e pacientes precisam dessas medicações. A Conitec tem algo a ver, faz algo a respeito disso, não? Infelizmente, isso é uma coisa mundial, né? O problema do desabastecimento de dois tipos de droga, oncológicos e antibióticos, é um negócio assustador e que está na pauta da OMS, está na pauta dos países, porque é uma forma também de um laboratório descontinuando uma droga antiga e eficaz, poder colocar um novo remédio muito mais caro e às vezes não mais eficaz do que o que saiu. Não existe nada que que obrigue um laboratório a se manter produzindo alguma coisa. É uma coisa, e é mundial isso. Não há como a gente fazer. No caso da Anvisa, eles têm uma norma, uma RDC, parece que é esse o nome, que diz o seguinte: se um fabricante vai tirar algum produto do mercado, ele tem que informar a Anvisa com 6 meses de antecedência. Se for um medicamento que tem alternativas de outros similares, outros produtores, 6 meses. E se ele for importante, são poucos os concorrentes para aquele nicho, ele tem que dar um ano de tempo para que a Anvisa possa e o Ministério da Saúde possam localizar outras alternativas. Tem acontecido direto, como você sabe, com o câncer de crianças. Os cânceres pediátricos usam drogas de quimioterapia forte, né? E porque são cânceres curáveis, são cânceres que podem, a criança pode realmente ter uma cura nesses casos. E a gente não teve falta de L-asparaginase, teve falta de mitomicina C,
E todo tempo essas coisas acontecendo, e é um problema mundial. Eu queria chamar a atenção a vocês que o laboratório é dono da ideia, é dono do pedido de registro num país, é dono do pedido de registro na Anvisa. Ele pode pedir ou não, ele pode decidir se vai comercializar nesse país ou não. Pode pedir o registro de eficácia e segurança e não pedir preço e não comercializar. Quando a Anvisa autoriza um remédio, dando o registro para ele, dizendo que ele teve uma posição favorável quanto à eficácia e à segurança, o que o laboratório ganha? Ele ganha 5 anos para comercializar no país, que ele pode começar a comercializar em qualquer momento desses 5 anos. Talvez até no último dia desses 5 anos. E é um direito dele não comercializar no país. E muitas vezes nós temos drogas que são disponíveis em outros lugares do mundo, não são disponíveis aqui, e não é porque a Anvisa não analisa, não é porque a Conitec não quer avaliar. Muitas vezes é porque o laboratório não tem interesse nesse país. Ele tem interesse em manter a produção lá fora, manter a comercialização lá fora e incentivar a judicialização para que se compre via importação. Então, aí não teremos regulação desse medicamento no país. Não tem como entrar com pedido na Conitec de um medicamento sem registro. Então, vejam que essa é uma prerrogativa da empresa. E, pasmem vocês, eu descobri isso até há pouco tempo atrás. Na minha ideia, eu achava que qualquer laboratório que pedisse o registro, pedia porque estava querendo comercializar. Hoje, a gente vê que não. Tem os que querem comercializar, tem aqueles que só querem ter o aval da Anvisa de eficácia e segurança, mas não querem comercializar nesse país, não querem vender em real, não querem ter as responsabilidades de cuidar de algum evento adverso que eventualmente possa acontecer com esses doentes no Brasil. Então, a gente precisa saber muito do que é um cenário complexo, e muitas vezes a gente fica desesperado, não sabendo de onde vem o erro, né? De onde vem essa falta de oferta de medicamentos. Todo dia eu leio mil coisas que dizem de um monte de MABs novos para câncer, que não estão no Brasil, que não vêm para cá. Não vêm porque não há interesse. Por algum motivo, os CEOs da empresa se reuniram e falaram, não, essa droga não é para esse país, nós não vamos levar para lá. E nós não temos. E não é porque a Anvisa é lenta, não é porque a Conitec não quer incorporar, não é porque o Sistema Único de Saúde é pobre. É porque eles simplesmente decidiram que essa droga vai ficar na Europa, vai ficar nos Estados Unidos, vai ficar no Canadá. E não vai ficar aqui. E a gente tem que se conformar com essa situação e saber de quem cobrar. Nós temos que cobrar das empresas que seja dado o acesso ao Brasil às medicações que são úteis, que podem ajudar os doentes. E que sejam submetidas às análises de praxe, como são em outros países também. Tá bom, eu não quero atrasar a senhora para o seu próximo compromisso, obviamente a senhora é bem-vinda para ficar aqui o resto da noite, né? Eu nem sei que horário é, desculpa. São 20 para as 4. Pascoal, eu vou abrir para você falar os teus slides e depois a gente... Não tem slide? Você que fala daí mesmo? Tá bom. E depois eu tenho uma pilha aqui de perguntas, principalmente para a Raquel. Bom, como que nós vamos construir uma oncologia sustentável, centrada no paciente, se nós estamos num país onde pacientes percorrem 2.000 quilômetros atrás de um tratamento de radioterapia ou de quimioterapia, como vimos há pouco tempo no Jornal Nacional? Como que podemos construir uma oncologia sustentável se nós estamos num país onde um gestor permite que uma ambulância saia da Bahia, percorra por 3 dias um paciente dentro dessa ambulância para fazer um tratamento de próstata em São Paulo, como vi recentemente. Um país onde em 2 anos e meio nós tivemos 4 ministros de Estado e 3 diretores do hospital que dita as políticas de câncer no país.
Um país onde os pacientes são escolhidos para tratamento através de uma lista, como vimos hoje de manhã, um relato do profissional médico aqui na mesa da manhã, né? É impossível termos sustentabilidade centrada no paciente oncológico dentro do nosso país. O compromisso que nós, prestadores, propomos passa por 4 pilares. O primeiro é todos os atores têm que estar envolvidos dentro de um mesmo processo, alinhados e falando a mesma língua, né? Nós temos um sistema em que gestor e prestador, infelizmente, não falam a mesma língua e não se reúnem para falar um mesmo programa. Temos um problema sério, que é o relacionamento da regulação, onde o gestor local, o estadual e o municipal, infelizmente, se perde nessa parte da regulação. Falam mais especificamente o caso do Estado de São Paulo, que é a CROSS, que realmente implantaram e até agora não houve um consenso. No caso da cidade de São Paulo, a Agenda Siga passa por uma coisa denominada financiamento, que vimos ontem, vimos hoje, né? A limitação dos tetos financeiros, dos tetos físicos, né? Para o programa de oncologia, né? E aí tem uma proposta, né, para o pilar da sustentabilidade. Nós não podemos mais falar de política de câncer com o gestor municipal. Tem que ser ou dentro do Estado, ou com o gestor estadual, ou com o gestor federal. Mas aí a gente já ouviu, mas vai ser difícil convencer o Conselho Nacional de Secretários, né, estaduais, para que se mude isso. Então, o problema não é de subfinanciamento, que tanto eles reclamam. Outro problema é em relação à referência e contra-referência. Nós sabemos que os pacientes chegam nos hospitais para tratamento e não querem mais ir embora, infelizmente. Nós temos casos lá no Instituto do Câncer, em São Paulo, pacientes com cardiologia, problemas cardiológicos, e querem ficar na instituição. O médico tenta reverter, o paciente volte para o serviço de referência, de contra-referência, mas é impossível. Ele sente medo porque ele não vai conseguir, dali 6 meses, fazer um outro exame para que volte na consulta. Infelizmente, é isso que ocorre, né? O que nós precisamos, sim, é uma rede no estilo da rede Segunda e da rede de urgência e emergência. Essas funcionam, essas têm dinheiro para sustentar o sistema. Por que não ter um sistema de rede para a oncologia com financiamento? Outro pilar, e foi até dito hoje pela manhã pelo Segala, é em relação aos comitês, né? Criação de comitês estaduais, né? Junto com o Comitê Federal. Hoje nós falamos pela manhã do Consinca, que infelizmente está esvaziado, perdeu os seus poderes, né? Mas um comitê onde seja avaliado as propostas com convicção, né? Para que tenhamos, sim, tratamento digno, um diagnóstico diferencial, abrangendo todos os exames de média e de alta complexidade, né? Reconhecendo o trabalho da patologia, que mais uma vez eu chamo a atenção, isso é um problema sério, nós estamos vivenciando hoje nos hospitais de oncologia. Tratamento com cirurgias, com quimioterapia e com radioterapia, que essas cirurgias sejam realmente realizadas com protocolos avançados, não da forma como está sendo hoje, proibitivo. Você só pode fazer cirurgias com 4 ou 5 anátomos patológicos, quando na verdade você precisa retirar mais peças dos pacientes, né? As quimioterapias possam ser com medicamentos de alto custo e com resolutividade. A radioterapia seja disponibilizada sem filas para tratamento, né, em conjunto com a quimioterapia, que esse programa dos 80 equipamentos avance mais rápido do que eles estão falando, né, e tenha aí a sua eficiência, porque nós vamos ter sérios problemas com relação
aos serviços onde serão instalados de médicos, de físicos e de técnicos para operarem esses pacientes, e, finalmente, dos cuidados paliativos, né? Que os serviços assumam os casos paliativos, não deixando os pacientes sem tratamento na hora que mais precisam. O terceiro pilar é a forma de remuneração. Precisamos criar aí um estudo como forma de remuneração, sem a tabela. Não podemos mais pensar em tabela de procedimentos. E aí fica a nossa proposta, que seja através de uma linha de cuidado, ou seja, o hospital assume o paciente desde o diagnóstico até a sua alta ou o seu óbito, né? Hoje nós temos aí hospitais que atendem 100% SUS, né? Que tem aí um déficit de 20% a 25% no seu custeio. Eu até estranhei que a doutora falou que tem hospitais querendo entrar na oncologia, né? Muitos desses hospitais penalizados pelo próprio Ministério da Saúde, né? Ou seja, precisamos buscar uma forma de compensar esse déficit, né, desse tratamento, sem a necessidade do hospital ficar aí passando, né, chapéu, pedindo socorro através de doações. Falo, há uns anos atrás, nós tínhamos aí um índice de valorização, que era um índice em cima do valor ambulatorial e do valor hospitalar, que infelizmente foi tirado desses hospitais, né? Porque também para nós que somos CACONs, há uma diferença entre os UNACONs? Não, só na portaria, porque infelizmente a tabela é igual para os dois serviços. E finalmente, o último pilar é o pilar do sistema, né? Precisamos sim que os órgãos competentes, apesar de em 2 anos e meio termos tido 4 ministros, as pessoas que estão lá, os técnicos que estão lá, e desculpa a palavra, sejam imexíveis, né? Pois só assim o sistema pode avançar, porque nós já estamos cansados de começar a tratar com um determinado técnico, depois de 6 meses começar novamente uma conversa com outro técnico, depois de 6 meses tornar a conversar a conversa com um outro técnico. Eu acho que não é assim que nós vamos avançar em termos de oncologia nesse país. Muito obrigado. Obrigado. Antes do comentário, só um detalhezinho, gostaria de convidar para a mesa para se juntar a nós o Aldo Moreno, que é secretário executivo da Comissão de Legislação Participativa e que vai solucionar tudo isso aqui com leis. Fala, Marília. Só por uma... Fala pertinho que dá. Só para complementar algumas coisas que foram ditas pela Clarice, que eu acho que é importante, o fato dos pedidos de submissão, ele tem uma terceira linha de dificuldade, que as negativas mesmo, que por problemas na instrução processual, porque aquele estudo fármaco-econômico juntado não foi entendido como um estudo fármaco-econômico adequado para aquela submissão, ele tem um indeferimento. Esse indeferimento, dificilmente alguém vai buscar a real motivação. E automaticamente, e aí eu não sei te dizer se isso sempre foi assim, mas desde que eu estou na Interfarma, isto é assim há 4 anos, a agência, a ANS, acompanha esse indeferimento. E alguns juízes acompanham também esse indeferimento. Então, fecha-se a última porta de possibilidade de acesso para esse paciente. Esse indeferimento da natureza que eu estou dizendo aqui. Mas você não pode ressubmeter? Pode ressubmeter, mas você vai ter o mesmo indeferimento, porque ele não vai passar da parte da instrução. Os 10 que a Clarice citou, ele não chegou à análise técnica dos estudos que compõem esse dossiê, porque ele foi indeferido pelo modelo de estudo fármaco-econômico apresentado. Ele foi indeferido por instrução processual. E aí, você me diga qual, não é a indústria farmacêutica, mas quem submeterá novamente, ou quem fará isso de maneira sistemática, seja uma associação de pacientes, seja qualquer um que pode submeter, porque isso realmente a lei garante.
com uma instrução processual que não vai avançar para a análise efetiva do benefício e dos estudos clínicos de segurança de uso do produto, porque esses produtos já estão registrados na Anvisa, né? Porque, ao contrário, está proibido de ser submetido. Então, é um exercício, parece que mais amplo, e agora eu tenho a mesma sensação que eu tive de manhã, e aí, de novo, o posicionamento da Interpharma, que é preciso mudar o mecanismo de análise dos problemas que estão ocorrendo. Porque, senão, eles não serão solucionados. Porque o posicionamento que eu ouvi da Clarice Glória é o mesmo que eu ouço há 4 anos. Desde o dia que eu cheguei, do lado de cá. Que eu saí do governo e vim para o lado de cá. E não dá para... Parece que, então, há 4 anos, alguma coisa não está andando bem. Né? Porque se há estudos que se portem uma análise regulatória de aprovação, é porque esse estudo ele é suficientemente robusto para suportar a tríade de registro. Segurança, eficácia e qualidade do produto. Não é? Se a Conitec não avalia o passo anterior, que é de competência da agência regulatória, então, alguma coisa não está muito bem explicada nesse processo. Os indeferimentos ocorrem só por análise de documental? Não. Eles também ocorrem quando eles chegam a ser analisados, e aí são analisados a efetividade realmente do estudo, que é o que efetivamente a gente vê que acontece. Então, a submissão é uma discussão multifatorial. Né? O volume de submissão é multifatorial, seja por associação de pacientes, por qualquer sociedade médica ou por qualquer indústria. A questão da descontinuidade do medicamento também é uma coisa interessante, porque fica Tem primeiro a disposição legal do Brasil, né? Que a lei é de 76, depois tem o decreto de 2015, que acompanhou, né, o 79.099/74, que foi extinto. E manteve o prazo de informação da indústria para a agência reguladora que o produto vai ser descontinuado. Então, isso tem uma proteção legal e, nesse sentido, há um conforto de não estar cometendo nenhum ato que o próprio país não permitiu. Por outro lado, o que é importante lembrar é que os produtos, o país é um país interessante do ponto de vista de investimento. Se não fosse assim, não estaríamos aqui discutindo a necessidade de incorporação de drogas de última geração, né? Mas que, mesmo com os entraves regulatórios que hoje são impostos e que são necessários, ninguém diz que não são necessários, reconhecemos que são necessários para o benefício do paciente, essa indústria tem trazido de maneira sistematizada novos produtos para esse país. Tudo é 100%, nada é 100%. Assim não é 100% a indústria, assim não é 100% o governo, e assim é necessário que as pessoas conversem, todos os atores conversem para encontrar as medidas necessárias ou melhores para ir mudando devagar esse padrão. Agora, dizer que tudo está bem e que tudo está ótimo, que tudo está excelente, a gente não avança. Né? Me parece que esse é um pano de fundo que a gente precisa de virar a página. Só para aproveitar que você está com o microfone, voltando de novo a essa questão da suspensão da produção de determinados medicamentos que deixaram de ter interesse econômico. Eu sei que ninguém está quebrando a lei, porque vocês avisam com 6 meses de antecedência. Mas para e pensa no paciente. A minha pergunta para você é, o que é que a Interpharma pode ou vai fazer para que não ocorra no Brasil a interrupção de produção de medicamentos que são importantes para um paciente? Vou te dar exemplo, vou chutar um exemplo porque eu não entendo disso. Transferência de tecnologia para que Manguinhos produza essas substâncias em vez de tentar produzir aquela molécula recém-descoberta que custa 10 mil por mês. Eu não sei, existe alguma coisa que a Interpharma possa fazer ativamente para que a gente não tenha que lidar com esse problema, o paciente não tenha que lidar com esse problema? De novo, me parece quando eu estava aqui escutando e pensando, nossa, quantas PDPs, né? Foi definido que o país precisa de independência tecnológica, isso é natural, isso é correto, isso é adequado. E aí, quando a gente fala de descontinuidade de tratamento de um produto que tecnologicamente já poderia estar sendo produzido pelo Estado, por que não está? Por que a preocupação
né, tá talvez naquilo que acabou de perder a patente. Não que não tenha que estar lá, mas tem que tacar também nos produtos de menos complexidade, onde os laboratórios oficiais já têm capacidade de fazer. Mas vocês ofereceriam a patente, digamos assim, não a patente porque já quebrou, mas o know-how de como produzir isso? Isso é transferido? Sim, sim, são acordos de transferência de tecnologia que existem há muito tempo, e são feitos há muito tempo, Só que existe aquela história da demanda, né? E aí o processo ele é demandado e é organizado para que a proteção daquilo que foi pesquisado, que foi desenvolvido, da qualidade que é entregue à população, possa ser mantida. Eu acho que esse é o grande pano de fundo. Que para produtos mais simples, a gente entende que o país já tem capacidade. Nós precisamos saber se ele tem capacidade de volume de entrega, que também assim, dá para fazer? Dá para fazer. Então, o que é preciso agora olhar? A capacidade operacional desses laboratórios, principalmente o de recursos humanos, que é onde o maior problema de inovação que o país tem é em mão de obra, né, para que seja efetivamente realizado aqui, e a capacidade de cada laboratório que tem no país de fazer produção daquilo que está sendo descontinuado, por exemplo, que é importante. Com patente que já caiu, é natural que os processos tecnológicos comecem a acontecer, como está acontecendo agora. Mas o que é preciso é que ele seja bem planejado. É isso que é o grande detalhe. E não feito a toque de caixa, assinando a qualquer volumes e volumes de transferência de tecnologia, que todo mundo sabe que não vai ocorrer. Porque efetivamente não tem condição nem de ter laboratório, nem de recurso humano, e aí vai acabar no momento que isso vai ser extinto. Planejar de maneira adequada que a gente defende. E eu acredito sim que a gente pode contribuir com isso, e eu sugiro que vocês demandem, né, para que a gente possa fazer uma análise mais adequada do que é possível, como que a gente pode compor. Tá bom. Bom, eu vou passar para as perguntas aqui da plateia, eu vou pedir para vocês tentarem fazer respostas curtas, porque tem muitas. E, Aldo, por favor, fica à vontade para fazer teus comentários aí no meio das perguntas. Raquel, ontem a ANS declarou que está aberto o processo de submissão para revisão do rol, que vai ser publicado em 2018. No entanto, apenas os membros do COSAúde podem fazer submissão. Isso é razoável? Por que deixou de poder ser feita a submissão por outras entidades? Não. Bom, em primeiro lugar, não deixou de ser feita, vai ser feita a submissão por toda a sociedade. O que eu tentei mostrar é que o processo ele tem várias etapas. Primeiro, é importante dizer que ele não é feito a cada 2 anos. Ele é publicado, o novo rol, a cada 2 anos. Mas nós já estamos trabalhando no ano de 2016 para o rol de 2018. Nós temos 2 etapas para a realização dessa avaliação dos pedidos de incorporação. Uma primeira etapa, ela é bastante voltada para o comitê, e o comitê é o COSAúde, é o Comitê Permanente de Regulação de Assuntos de Atenção à Saúde, que é formado pelos membros da Câmara da Saúde Suplementar. Essa primeira etapa, que é feita com o comitê, que a gente faz um formulário bastante técnico, então não adianta abrir para a sociedade, porque nós precisamos de informações técnicas. A gente sabe que dentro do comitê existem também associações que são dos usuários, órgãos de defesa do consumidor, a CNI, outros ministérios, e inclusive também outros atores que não são tão técnicos, mas nós abrimos a possibilidade desses participantes que o formulário seja preenchido por um técnico indicado por essa instituição. Então, a partir desse formulário de entrada, que pode pedir tanto a inclusão como a exclusão, como a alteração das diretrizes de utilização, nós vamos fazer uma discussão dentro de grupos técnicos, também por técnicos indicados pelo comitê. Depois dessa primeira triagem, digamos que o ator principal que vai acabar preenchendo quase 100% dos formulários são as sociedades de especialidades médicas, porque os médicos são realmente os que estão na ponta do atendimento, são os médicos que identificam a necessidade da incorporação de nova tecnologia.
Então, como a AMB, o CFM fazem parte do comitê, e mesmo associações como a Abrale, que faz parte do COSAúde e não é uma associação de médicos, ela pode solicitar que os médicos do seu corpo façam essa solicitação. Porque esse formulário, ele é nos moldes da Conitec, no entanto, ele é bem simplificado, né? Ele só precisa que sejam preenchidas algumas características que são necessárias para a incorporação daquela tecnologia. A partir desse preenchimento, cada uma dessas tecnologias que conseguir todos os itens, nós vamos discutir uma a uma no grupo técnico. Então, quando a proposta de alteração do rol, que já no ano que vem vai para a consulta pública, é como se a gente tivesse avançado uma grande parte técnica e ela já vai com essas alterações. Além disso, também, no nosso trabalho diário, nós identificamos uma série de questões, porque chega muita demanda do judiciário. Então, os próprios técnicos da agência fazem o filtro nessas solicitações, identificando se existe realmente a possibilidade de a gente aprimorar. Muitas vezes são questões de entendimento apenas, e a gente tenta mudar o corpo da resolução normativa para que ela fique mais clara. E quando, então, no início do ano que vem, a previsão é entre março e junho, essa proposta pronta vá para a consulta pública, aí sim toda a sociedade pode se manifestar. A tendência, inclusive, é que haja uma redução de incorporação. Não porque a gente está fazendo algum tipo de restrição, mas porque a proposta ela já vai trabalhada e já vai identificada situações como aqui mesmo já foi dito, alguns medicamentos que vão passar pela essa primeira análise. Tá, agora, desculpa, a resposta que não quer calar desde ontem, para endovenosos, a Anvisa aprova, a CEMED precifica, a gente prescreve. E está tudo bem e ninguém morreu por causa disso até hoje. Por que é que a regra para oral tem que ser diferente? Essa questão é legal. E eu vou te dizer, ninguém morreu até hoje. Porque, assim, a saúde suplementar tem chance de morrer, como um todo, da forma que eu mostrei. Não, desculpa, o mundo inteiro está aprovando assim, não, e são drogas, nós estamos falando de drogas que todo mundo está usando. Eu vou ser mais clara. A lei, que é o marco regulatório que eu falei ontem, a 9656, ela prevê que quando o paciente está internado, deve ser feito a ele qualquer procedimento solicitado pelo médico assistente, desde que os insumos e medicamentos estejam registrados na Anvisa. A lei também previa a exclusão total de medicamentos de uso domiciliar. Por conta de uma alteração da lei, em 2014, foram incluídos os medicamentos orais. Então, a forma de regulamentar um e outro, ela já é diferente desde a sua origem. A partir do momento que ela entrou por força da lei, e como já existia em outros tópicos que todos os insumos precisam ser registrados, e como não havia tempo para fazer uma avaliação, os 37 medicamentos orais que estavam disponíveis e registrados, eles ganharam cobertura obrigatória. A partir daí, é possível fazer uma análise mais pormenorizada, junto com o comitê, para a possibilidade dessas novas incorporações do medicamento oral, uma vez que ele é uma exceção à regra. Mas é que aí você está tirando o paciente do centro da questão e está colocando a burocracia no centro da questão. Porque eu participei do comitê, assim, eu realmente estava sentado lá, participei da avaliação dessas medicações orais, e é tão óbvio para mim que se a Anvisa já deu o aval de segurança e eficácia, não existe uma razão lógica real, existe a legal, mas lógica, para que a regra seja diferente do endovenoso, não existe. Eu acho que é um erro de interpretação, porque a Anvisa, ela libera desde que exista segurança daquela substância. Aquela substância ela não vai matar. Segurança e eficácia. Mas isso não quer dizer que aquele medicamento passou por todos o processo de validação de evidências científicas para ser utilizado com toda a eficiência comprovada, a eficácia comprovada. E por que isso não se aplica ao endovenoso, então? Então você acha que também deveria passar ao endovenoso? Possivelmente isso é uma questão a se pensar, buscando a viabilidade do sistema. Tá bom. Algum comentário? Por enquanto, não.
Aqui estão pedindo para você esclarecer como é composto o CoSaúde. Mencionam aqui, não sei se isso é verdade, que a CUT tem membro no CoSaúde. Isso é verdade, porque a Constituição da Câmara de Saúde Suplementar, ela também é anterior à agência. Na verdade, existia um Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que faziam parte outros ministérios. Eu não sei te dizer quantas instituições, porque são por volta de 40. Tá? Então, também os sindicatos, as centrais sindicais, têm assento na Câmara. E se convencionou, a partir do momento que a agência existe, e essa é um fórum de prestação de contas à sociedade. Se você está prestando contas à sociedade, as centrais sindicais, elas fazem parte, ela precisa dessa prestação de conta, uma vez que eu também já apresentei aqui que a maior parte dos nossos planos, eles são contratos coletivos empresariais e de empregados, e tanto os empregados quanto os empregadores, que a CNI também faz parte, que é a Confederação Nacional das Indústrias, elas devem estar presentes e devem ser chamadas para esse diálogo com o setor e essa prestação de contas. Então, é verdade, sim. E você vê chance de mudar isso, essa sindicalização? Não é uma sindicalização, até porque todos os sindicatos foram convidados, da mesma forma que os prestadores estão lá, os representantes das operadoras estão lá, os representantes dos médicos, dos odontólogos, associações de pacientes estão lá, a Defensoria Pública está lá, o Ministério da Justiça. Então, assim, faz parte do ambiente discutir com todos os atores. Maria José, por que hoje não se pode fazer um plano de saúde familiar em diversas empresas? Se você hoje fosse fazer um novo plano para a sua família, você ficaria com um plano corporativo ou tentaria um empresarial? Raquel, desculpa, eu errei. Olha, a agência, ela trata de uma série de assuntos. Eu gostaria de me restringir ao meu assunto, que é o de regulação assistencial, por favor. Tá bom. Aqui existe uma outra pergunta. Como responder à judicialização? Medicamentos não aprovados / incorporados pela Conitec devem ser fornecidos ao paciente SUS pelo hospital por determinação judicial? Então, o paciente conseguiu uma ação judicial, teoricamente o SUS tem que disponibilizar a medicação, é o próprio hospital que deve arcar com esse custo? Ou seria, não sei, o governo estadual? Não sei se nenhum de nós aqui é a pessoa mais indicada para responder. Quem solicitou a... É que eles falam do SUS especificamente. Porque hoje existem alguns pedidos que os hospitais têm arcado com a medicação e o SUS reembolsa. Isso se é contra o hospital, né? Agora, no caso se é contra a secretaria, aí não... já tira a responsabilidade do hospital. Tá. Aldo, eu vou fazer uma provocação para você. Como que o legislativo pode ajudar a avançar essas questões no contexto do título dessa mesa, que é a construção de uma oncologia sustentável com o paciente no centro do desenvolvimento do sistema? Primeiramente, boa tarde, desculpem pelo atraso. Sou servidor da Câmara dos Deputados, trabalho na Comissão de Legislação Participativa. Agradeço a Luciana, a doutora Luciana, a Tiago, Lívia, pelo convite. Cumprimento todos aqui presentes. Eu diria que tudo que está sendo dito aqui, nós costumamos discutir deste tema e de outros na nossa comissão. Hoje a gente encontra um país realmente muito dividido em muitos aspectos, mas
por incrível que pareça, nós encontramos muito a sociedade buscando ainda o parlamento, para buscar diretrizes, maneiras de chegar a um objetivo comum, como é o que eu estou vendo que a gente busca aqui nessa reunião. Principalmente uma questão importante essa, quando a gente fala de câncer, né? E tudo o que envolve. Então, a Câmara dos Deputados, pela Comissão de Legislação Participativa, é o espaço que nós temos para oferecer para todas as entidades da sociedade civil organizada, sejam associações, federações, confederações, sindicatos, para apresentarem propostas como, por exemplo, uma maneira de avançarmos no nosso país no combate a uma doença como o câncer. E isso, para isso nós juntamos atores de todos os níveis. Você convida estudiosos, como nós fizemos o trabalho com o COGUIA ano passado, excelente, por sinal. Inclusive está no nosso relatório de 2015, foi um sucesso. E buscamos Ministério da Saúde, estudiosos do tema, exatamente para encontrar o caminho comum que todos possam trilhar. Então, eu queria deixar aqui, desculpem o avançar da hora, o que eu queria deixar como recado aqui, que todos nós hoje, isso até politicamente, todos nós devemos participar de alguma entidade de classe, uma associação. Então, que vocês provoquem, eu vou pela sua pergunta, que vocês provoquem a nossa Comissão de Legislação Participativa com ideias, com sugestões de mudança, de melhorias. E seja no sentido da saúde ou outros que envolvam essa questão, que a Comissão de Legislação Participativa, hoje presidida pelo deputado Chico Lopes, um presidente que ele é muito aberto às entidades da sociedade civil. Então, o meu recado aqui para vocês é que nos procurem. CLP, ela existe na Câmara dos Deputados. É uma maneira de você não precisar buscar o deputado em si, sim uma comissão, é um colegiado que vai tratar em relação ao tema e apresentar questões para uma audiência pública, um seminário, ou mesmo a construção de um projeto que, na Câmara a gente fala muito assim, aqui não é uma fábrica de leis, mas as leis são importantes para o nosso país. Então, nesse sentido, minha resposta a você é que a Comissão de Legislação Participativa está aberta para receber sugestões das entidades. Aldo, eu quero aproveitar a sua presença, a presença da Raquel. O COGUIA, no finalzinho do ano passado, apresentou uma minuta de projeto de lei, uma proposta para a Comissão de Legislação Participativa, uma minuta, um texto de um projeto de lei que muda a lei pretende mudar a lei dos planos de saúde para que o plano passe a ser obrigado a cobrir tratamentos para quem quer parar de fumar. Hoje, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para o câncer, entra muito na questão que a gente discute da prevenção, e que a partir daí a gente pode reduzir muito o custo de tratamento, e foi muito interessante. Quero dar um rápido testemunho do processo que a gente fez para apresentar esse projeto. A gente preparou um texto com a ajuda de pessoas que entendem aí de elaboração de textos legislativos, encaminhamos para a CLP uma série de documentos que mostram que nós somos uma associação sem fins lucrativos, constituídas há mais de um ano, se não me engano, né, Aldo? E aí passou pela análise dessa comissão. Essa comissão basicamente avaliou: esse projeto tem pertinência? Tem um eco da sociedade? Sim, tem um eco da sociedade. Aí eles aprovam e aquilo vira um projeto de lei de autoria da Comissão de Legislação Participativa. Então, é isso que o Aldo falou. A gente não precisa mais ficar catando deputado, assim, o senhor me ajuda nisso? Não, a gente pode ir direto lá. Então, esse canal, essa abertura que a gente tem no Legislativo, não só para projeto de lei, mas para outras discussões, sugestões, etc. e tal, eventos, é um canal bastante rico. E eu queria aproveitar e pedir um pouco para a Raquel também, dizer o que ela acha dessa questão,
como que a ANS vê esse projeto, e se, enfim, contaria com o apoio da agência nesse sentido, se ela vê obstáculos no segmento da saúde suplementar. Não, acho que não. Tiago, me parece, eu não conheço o projeto, mas assim, eu acho que o tema é bastante relevante, bastante oportuno. Inclusive, a própria nossa gerência de regulação assistencial, nós estamos revisitando, reestruturando, nós fazemos a indução para que as operadoras desenvolvam seus próprios programas de promoção da saúde e prevenção da doença. Nós temos as limitações legais que já foram colocadas aqui, mas, dependendo do projeto, pode não ser necessário um projeto para mudar a lei. Ele pode ser, talvez, incorporado a esse nosso movimento de promoção da saúde, prevenção da doença, que, de certa forma, se não tiver necessidade de medicamentos, porque eu acho que vai ter, né? Isso vai ter. Mas ele pode estar entrando nesse conjunto que a gente está tentando fazer indução, como apresentando para as operadoras os benefícios que elas teriam. Não posso obrigá-la, né? Mas o benefício que elas teriam se elas disponibilizassem esse tipo de terapêutica, porque o rol, ele é a cobertura mínima, nada impede que seja coberto além do que está ali no rol, né? Então, poderia existir uma outra forma para a gente encampar esse projeto dentro dessa reestruturação dos nossos programas de promoção da saúde e prevenção da doença, mas eu vejo com muito bons olhos. Bom, eu acho que a gente mais ou menos já esgotou o tema. Luciana, você quer vir fazer encerramento? Alguém quer fazer algum comentário adicional? Se não, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês que estão aqui na mesa, a presença do público, a presença de toda a equipe do Oncoguia pela organização, pelo trabalho incansável de vocês, e dizer que eu acho que foi bastante produtivo, pelo menos surgiram algumas ideias. A gente vai agora pôr o Tiago para trabalhar atrás de um monte de leis, e o ano que vem a gente se vê de novo para ver se a gente avançou alguma coisa, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e um ótimo final de dia para vocês. Tchau.